Boa noite, estamos aqui ao vivo, eu e o doutor Adriano. Claro que não tem jeito, vai sair, Adriano. E é não tem? perfil, tá? Que ótimo, obrigada por estar aqui. E a primeira pergunta, qual o próximo baile da UAB? Primeiro, obrigado pelo convite, prazeraço, adorei esse canto, já falei aqui quantas vezes, né? Muitíssimo obrigado pelo convite, uma honra estar batendo esse papo com você. Bom, próximo baile eu não sei, né? Porque normalmente o baile nessa festa da advocacia é uma vez no ano, normalmente no mês de agosto. Mas outras festas, com certeza, já estão sendo programadas. Sabe aquela segunda-feira que eu te encontrei, que eu te gritei na segunda-feira à tarde ali? Falei, ô, meu presidente! Sim. Eu tava indo pro hospital morrendo de dor. E aí não deu pra você ir na festa. Aí eu não consegui ir na festa. E por isso que é a minha pergunta, porque o meu é hashtag revoltada. Foi uma pena, né? Essa é uma festa linda, graças a Deus, muito bem organizada. Faltou você lá pra E na hora que o médico fez o exame clínico, né, doutor Humberto, na hora que ele fez o exame clínico, ele falou, olha, pelo exame clínico é apêndice, é cirurgia, não tem jeito. Eu falei, ó, então tá bom, eu vou em casa, guardo o carro, tenho que passar no banco. Aí ele falou, eu acho que você não entendeu. Eu vou na festa, depois eu volto pra fazer cirurgia. Você não vai sair daqui. Aí eu falei, não, mas eu tenho um baile sexta-feira, eu vou estar bem? Ele falou, não, vai estar bem. Claro que eu não ia estar. Tá bem, mas de repouso. Mas eu fiquei sabendo que foi um sucesso e na próxima eu estarei com certeza. Com certeza. Adriano, em primeiro lugar, conta um pouquinho pra gente de você, dos seus pais, né? Quem é você? Conta um pouquinho. Falar da gente é difícil, né? Então vamos falar da família, né, em geral. Bom, eu sou o filho caçula de 3 irmãos, filho do Geraldo Barros, advogado, da Cleia Cota, professora aposentada. Tive uma infância muito feliz, sabe, Tati? Porque a gente residia numa rua sem saída. E todo mundo da rua era muito amigo. A rua inteira, né? Todo dia depois das aulas a gente encontrava, ficava na rua até tarde. Naquela época dava para ficar, né, nas ruas até tarde. E, então tive uma infância muito boa, muito agradável. E depois fui estudar em Belo Horizonte, fiz o 2º grau lá, nem sei como chama hoje, mas na minha época era o 2º grau. Depois fiz vestibular também em Belo Horizonte. E a minha primeira pergunta era essa, sobre a sua infância. Como foi a sua infância? O que te inspira, né? Até hoje? Que momento marcante dessa infância você teve? Nossa, eu tive tanta coisa que marcou minha infância. Eu não consigo nem te selecionar uma parte. Essa questão dos meus amigos, eu chego a arrepiar. Dos meus amigos na rua, de brincar, de ter essa infância alegre. De acompanhar os meus pais em absolutamente tudo que eles fizeram. Me recordo que a gente tinha, era de lei. Todo sábado, a gente ia à missa das 7 na Catedral de Santo Antônio, às 19 horas, e após a gente ia para Lagoa Paulino. Tinha um restaurante que chamava Lagoa Pizzaria. Então era todo sábado, a gente ia para lá com os amigos do meu pai. Isso me marcou muito, porque esses amigos do meu pai naquela época hoje também são meus amigos. Enfim, tem tanta coisa gostosa que marcou. Eu ia no escritório do meu pai à época, acho que isso fomentou muito hoje, né, a profissão que tenho. Nada direcionado, meu pai nunca impôs. Acho que se meu pai conversasse comigo, ele falaria para não fazer direito. Essas recordações de infância, não tem coisa melhor. A minha eu falo que como, né, meus pais, até hoje, minha mãe mora no sítio, e a minha infância eu pude passar para a Júlia, que é de Cipó, Gancorrá em Cipó, os primos todos iam pro sítio. Não tem coisa melhor do que isso. É muito agradável. Minha mãe, por exemplo, era secretária na escola Arthur Bernardes. E eu estudei também no Arthur Bernardes a 1ª e 4ª série, né, na minha infância. Então isso me marcou muito também, que chegava lá, via minha mãe trabalhando, com muito orgulho naquele momento. Nem sabia que isso era orgulho, não sabia, né, qual era o sentimento, mas recentemente eu fiz uma palestra lá no Arthur Bernardes e revivi, né, toda a minha infância. Foi bem legal. E da sua juventude, né, de quando você era jovem, você já fomentava... você falou um pouco sobre isso, mas você já fomentava essa carreira jurídica? Ou não? Ou teve outra profissão que te atraiu?
Eu lembro uma vez também que você já me falou que já, não lembro se você morou fora ou se você, né? Então teve alguma outra profissão que te atraiu ou não? Desde jovem já? Tati, desde pequenininho eu sempre falava que iria ser advogado. Como eu disse, meu pai nunca me influenciou, mas eu saía de casa, passava no escritório, via ele trabalhando de terno, achava aquilo super bonito, super legal. Mas eu via essa questão lúdica, né, da profissão. Nunca pensei em fazer absolutamente nada ao contrário. Minto. Teve uma única vez, mas já advogando, no início da minha carreira, eu pensei em fazer concurso público para agente da Polícia Federal. Eu comprei a apostila e do jeito que eu comprei ela ficou. Ela ficou. Nem abri. Falei, cara, não, então, na realidade, o seu pai ele foi a sua grande influência, né, para a carreira jurídica. Creio que sim. Por vê-lo, né, sempre chegando em casa, meu pai também era professor, ele chegava, começava a corrigir as provas da faculdade, e aquilo tudo acaba influenciando de uma maneira indireta, né? Como te disse, hora nenhuma ele chegou e pediu para eu fazer. Mas, querendo ou não, a gente acaba gostando daquela rotina, né, do pai, daquele super-herói, né? Claro. E aí você acaba indo, né? E tem algum momento marcante durante esses anos seus de faculdade? Em relação à faculdade de Direito, tem algum momento seu? Tem, Tati. Quando eu pensei em desistir da faculdade. É sério? Eu achava o curso muito chato. Talvez nos primeiros 3, 4 períodos, eu ligava direto pro meu pai, né? Eu fazia faculdade em Belo Horizonte e falava, pai, não é possível. Esse curso é muito chato, que não sei o quê, não aguenta. E meu pai, calma, é isso mesmo. Era introdução à filosofia, sociologia, português, economia, enfim, ensino religioso que eu adorava, mas não tinha muito a ver com o direito em si. E aí o estudante de direito, quando ele entra na faculdade, parece que ele já quer colocar a mão na massa, né? E aí nesses primeiros períodos eu fiquei num conflito mental mesmo. Tem a história do direito, que às vezes eles falam algumas palavras que a gente tem que correr pro dicionário para saber o que é, né? Você está no primeiro período de direito. Exatamente. Então assim, essa parte, eu ligava meu pai pedindo uma ajuda mesmo, é isso mesmo. Eu falei, calma, é isso, as coisas vão melhorar. A partir do momento que você começar a entender o direito civil, o direito penal, o direito constitucional, você vai começar entender um pouco mais, né, o amor do direito, enfim. E realmente foi isso. A partir do 5º período ali, eu comecei já a gostar bastante. Eu comecei a fazer um estágio. Eu estava no segundo e 3º período. E eu fazia um estágio no Detran, lá em Belo Horizonte. Eu fazia o atendimento ao público, né, de renovação de carteiras, de habilitação, e aquilo me ajudou muito a ser um advogado, por incrível que pareça. Não tinha absolutamente nada a ver com o direito. Mas o atendimento ao público me fez assim, ter empatia, ter calma no atendimento, saber escutar, coisa que algumas pessoas não sabem. Isso no direito é muito importante, você deixar o cliente falar. Ter porque muitas vezes, isso exatamente, porque muitas vezes, né, Tati, nas nossas reuniões, né, com o cliente, o simples fato de ouvi-lo às vezes já o acalenta. E nessa fase inicial de oitiva do cliente, muitas vezes você resolve a situação do problema do cliente naquele exato momento, muitas vezes nem precisando judicializar. Então esse estágio que eu fiz no Detran Belo Horizonte me ajudou enormemente. Fiz 2º, 3º período e depois já comecei a fazer estágios nos tribunais de justiça lá em Belo Horizonte, aí comecei realmente a adentrar e ter a paixão pelo direito mesmo. Você é uma liderança, né? Você é presidente da Ordem dos Advogados daqui de Sete Lagoas. Quais são os seus maiores desafios, Adriano? Enquanto presidente? Enquanto presidente. Ô, Tati, quando a gente entrou, né, colocamos o nome à disposição, falei para o meu grupo que o desafio nosso, na verdade, era trazer o respeito de volta à advocacia. Eu vi que muitas pessoas, órgãos públicos, falavam da advocacia até com um certo desrespeito, um certo desdém. E antigamente a advocacia era muito respeitada, né? Então muitas vezes as prerrogativas dos advogados eram violadas e não sentia que, na verdade, a instituição fazia a defesa a contento. Então a gente comprou muita briga no início
E isso fez com que, na minha visão, e pelo que eu estou vendo aí em conversa com os nossos colegas advogados e advogadas, o respeito voltou, né? E esse senso de pertencimento à classe também hoje está muito aflorado entre os nossos colegas. Eu escuto isso a todo momento que a gente encontra. Então, assim, esse era um grande desafio que a gente tinha, de aproximar a OAB dos órgãos públicos, dos próprios advogados, por isso que a gente colocou um slogan OAB para os advogados, direitos para a sociedade, e uma aproximação principalmente com as polícias civis e militares, porque não existia essa aproximação. E hoje nós temos um ótimo relacionamento, e eu tenho muito orgulho de dizer que foi a nossa gestão quem fez isso tudo acontecer, né? Eu tive o privilégio, né, de estar com vocês. Eu fui presidente da Comissão de Pessoas, né, do Direito das Pessoas com Deficiência e Autismo daqui. Infelizmente, peguei uma época da pandemia, né, mas o trabalho de conscientização, né, que foi proposto, que nós sempre tivemos, né, a comissão sempre tivemos o maior apoio, o maior respeito para que acontecessem Isso é o testemunho disso, porque a gente gosta de levar esses direitos para a sociedade. A OAB antigamente era muito fechada. E eu não canso de dizer essa palestra que a Tati levou lá para a OAB sobre justamente os direitos, né, das pessoas com deficiência. E não esqueço de uma senhora que parou na porta da OAB e falou: é aqui que vai ter a palestra? Nós falamos sim, mas a gente pode entrar na sede da OAB? Eu falei, gente, quem estava certo, a OAB tem que abrir. A OAB está muito fechada. Nós temos que abrir a OAB para a sociedade, para os cidadãos. E nesse dia foi um espetáculo, me emocionei. Toda vez que eu faço essa palestra, eu me emociono. E eu acho que é isso, acho que a função social da OAB é transportar conhecimento jurídico para a sociedade, defender a classe e resgatar, né, o respeito. E essa credibilidade, né? Porque eu lembro que você não me conhecia, eu cheguei na porta da OAB, eu falei, olha, eu vim votar, porque era eleição. Exatamente. Eu falei, eu vim votar. Só que não tem comissão de pessoas com deficiência aqui na OAB. Aí você falou, vamos criar. E foi justamente. E é importante isso, porque assim, algumas pessoas perguntam, tem comissão disso, tem comissão daquilo, e muitas vezes a OAB não tem a comissão por causa da predisposição de alguma pessoa para fazer algo. A gente não pode, vem cá que não vamos fazer. Posso obrigar, porque é um trabalho voluntário. Né, de todos que estão ali. Então, a OAB é disposição de tempo para os advogados e para a sociedade. Então, a gente precisa, sim, de advogados que tenham uma certa disposição, um tempo, né, para a classe e para a sociedade, para engajar determinados temas, né, dentro de uma comissão. Então, já fica aqui o convite para a advocacia. Sim. E vamos falar um pouquinho de educação, né? Vamos lá. Você como professor universitário, qual é a principal mensagem que você tenta passar por esses alunos, né? E uma outra pergunta é justamente aquilo que você falou. O que você hoje passa para os seus alunos, o que você não teve? Sabe? O que você gostaria de passar para eles? O que você não... São outros tempos, né, Tá? Sim, outros tempos. São outros tempos. Então, assim, primeira pergunta, desculpa. Primeira pergunta, qual foi? O que você passa para os seus alunos, né? Achei que você tinha feito uma pergunta antes, confundi então. Bom, o que eu passo para os meus alunos? Eu sou um professor que tento levar o máximo de prática possível para a sala de aula. Né? Porque, antes de tudo, eu sou advogado. Né? E eu sentia falta disso na minha sala de aula, né? Enquanto aluno. Teoria demais, o que eu falei com você, cara, não estou aguentando isso, é muita teoria e eu quero saber como é que funciona o direito, né, na prática em si. Então, eu sei que tem hora para teoria e tem hora para prática. Mas, por exemplo, eu dou aula de processo civil. Na primeira metade do semestre, eu dou as teorias, né, as definições, os conceitos, mas ao mesmo tempo eu já linko o conceito com alguma situação na prática da advocacia. Então, o aluno, ele vê o conceitual e vê a questão na prática. Você já traz ele para o campo. E já trago ele para o campo. Eu tento fazer isso. Claro que muitas vezes o tempo não me garante. Mas sempre no final das minhas aulas, do curso, né, eu faço ali simulações da prática civil, audiências, como é que você
se comporta dentro de uma audiência de instrução e julgamento, a questão do respeito com a autoridade judiciária, com o colega advogado, com a parte que ali ninguém é inimigo, é cada um ali, na verdade, defendendo o direito do seu cliente. Né? Como é que a testemunha se porta, como é que deve ser, como é que não deve ser. Enfim, eu levo isso para os meus alunos, coisas que eu não tive. Justamente essa era a pergunta, o que não teve na sua formação que você gostaria de levar para eles. E assim, e mais, né? Parar também, porque rede social, gente, engana. Tá? A advocacia é muito boa, tudo que eu tenho na minha vida é por causa da advocacia, mas não é tão simples. É muito trabalho. É muito trabalho como qualquer outra profissão, né, Tati? Então, é trabalhar muito para ter resultados satisfatórios, o que muitas vezes a gente vê aí em rede social, né, do pessoal ao arrasta para cima, tomando um pouco de cuidado, porque o mundo não é essa facilidade toda que passam aí pra gente. Né? Sim. Como subprocurador da Câmara Municipal, quais são os seus maiores litígios ou, né? A minha função lá, enquanto subprocurador do Legislativo, é emitir pareceres, né, de projetos de lei, né, dos vereadores, e se alguma questão judicial, né, for contra a Câmara Municipal de Sete Alagoas, nós temos o procurador-geral. Caso ele não possa fazer, eu fico sendo responsável. Caso eu não possa fazer, tem os procuradores, tem o consultor jurídico. Enfim, é uma equipe, né, uma procuradoria mesmo, existente na Câmara Municipal para captar os direitos da Câmara e, como eu disse, emitir os pareceres dos projetos de lei, né, dos vereadores em quanto à constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade desses projetos. A gente não entra no mérito do conteúdo do projeto, não cabe a nós, né, advogados, e sim, obviamente, aos próprios vereadores que vão votar na plenária. A gente tem que ver se há realmente essa constitucionalidade do projeto seguir em frente. Agora vamos à parte que eu adoro. Vamos falar o que é ser um atleticano fervoroso. Tem algum título que tenha marcado? Nossa Senhora. Um título, tem alguma situação que marcou? Como que essa paixão começou? Tantas perguntas, né? Mas é muito bom ser atleticano, mas não tem jeito, né, gente? O atleticano é sofrimento. A gente sofre com o Atlético, né? Há quem dizia aí, né? É ótimo ser atleticano, é péssimo ser atleticano quando o Galo joga. A gente passa a raiva, a gente passa, né? Enfim. Mas eu peguei do meu pai, né? Meu pai é atleticano e aí... Fervoroso também. Fervoroso, hoje ele está mais ameno. Ele está mais ameno porque de ir no estádio, porque ele assiste mais jogo do Galo do que eu. Não perde um. Impressionante. Agora, o título que marcou, tenho dois. A Libertadores, né, de 2013, sofrimento danado, todas as fases ali, foi uma coisa absurda, não é porque eu sou atleticano, mas foi a Libertadores mais linda de todos os tempos, o título mais complicado, e isso dá um sabor especial pelas dificuldades, e a Copa do Brasil em cima do rival, né, do Cruzeiro. Então, teve um brasileiro agora também, mas eu acho que esses dois marcaram mais pra mim. Eu até emprestei uma caneca pra ele tomar um chazinho ali, Pode mas mostrar? ele achou, pode, mas ele achou melhor não tomar, porque provavelmente... Eu não quis afrontá-los. Os amigos cruzeirenses, ele não quis perder a amizade. Mas isso também me marcou muito. Não. Como que o esporte entrou na sua vida? Como você se tornou maratonista? Maratonista ainda não, mas meio maratonista. Tati, eu sempre gostei muito de esporte. Minha infância foi através do esporte. Eu sempre tive aptidão do esporte. Eu jogava bola, jogava futebol bem, jogava vôlei bem, jogava peteca bem. O que me colocava lá eu dava um jeito de fazer. Eu acho que só o basquete, porque a altura não me permitia. Mas eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de ver esporte. Então sempre teve muito comigo isso, né? Eu sempre gostei. Na minha infância eu tinha esse sonho, como toda criança, de ser um jogador de futebol. Não cheguei nem perto de ser. mas foi uma época boa. Tenho ótimas recordações. Vários amigos que tenho até hoje fiz através do futebol. E aí depois, com o passar do tempo, né, a gente vai ficando velho, fica insistindo uma coisa que a gente não dá certo mais, aí vem lesões. Eu larguei o futebol justamente por causa disso. E aí eu tento,
Eu vou tentando, vou mudando de esporte para não ficar parado. Então o pessoal, né, alguns amigos até brincam comigo. Adriano, escolhe uma coisa pra você fazer, cara. Porque você escolhe todos, ele não é bom em nada. E aí eu gosto. Hoje eu gosto muito da corrida, né? Então tem uma época que eu estava correndo muito. Nunca cheguei a fazer uma maratona, né? Que são 42 quilômetros. Sempre achei... Mas eu lembro no Rio você participou de uma meia maratona. Não, triatlo eu fiz em Santos, que também foi uma loucura que eu fiz, assim, uma vez só, mas sensacional a experiência. E participei de várias meia maratonas, né? 21 quilômetros. Eu adoro correr, é um esporte que realmente me dá paz, me dá sossego. Eu corro, fico pensando em várias coisas da minha vida, converso com Deus. É o que hoje me traz calma. Eu também adoro esporte, eu faço todos. Só que não, né? O médico colocou comigo agora 60 dias sem fazer nada. Eu falei, é sério? Eu falei, ai, que tristeza! Mas eu adoro. Esporte pra mim é... E como que você consegue conciliar essa vida, que você tem essa loucura, com esse, né, estilo de bem-estar? Então, Tati, eu acho que o esporte é que me deixa eu completar as minhas outras atividades. Se eu não fizesse atividade física, talvez eu estaria doente, teria adoecido, porque, graças a Deus, eu trabalho muito, tenho muitos afazeres, e foi um pedido que eu fiz para Deus, que me dê muito trabalho. Hoje eu tenho muito trabalho e não posso reclamar, como não reclamo. E a atividade física é justamente para que meu corpo aguente todo esse ritmo de trabalho, porque um pouquinho lá na frente eu quero dar uma segurada. Alguma então, o momento de dica? Trabalhar é agora. Alguma dica para quem quer ter um estilo de vida desse? Começar. Começar, gente. Atividade física é isso. Quantas vezes eu quero fazer alguma coisa, mas meu Deus, que preguiça, não tenho a mínima vontade de ir na academia, a mínima vontade de correr, zero. Vai. Né? Mas nem sempre eu vou, né? Mas tem que ir. No seu tempo livre, o que você gosta de fazer? Um hobby? Aí sem ser maratona. Família e amigos. Assim. Eu gosto de encontrar minha família e meus amigos. Antigamente eu gostava muito de ir para barzinho, restaurante, mas hoje se me chamar para ir para casa de alguém, nossa senhora. Não tem coisa melhor. Melhor coisa do mundo. Lá em casa, adoro receber meus amigos, adoro receber minha família. Tem um sítiozinho em Fortuna que eu adoro ir para lá. Esse fim de semana, por exemplo, eu iria, não consegui por causa da festa da advocacia, que eu acordei meio atrapalhado, meio cansado. Imagina. Eu Me conte desses detalhes, por favor, que eu prefiro não saber, por favor. Mas é isso, meu tempo livre, meus amigos, minha família, minha esposa, né? Meu filhinho que está lá no forninho. É isso, curtir a vida hoje com mais calmaria do que antes. Tem algum filme, livro, série, alguma coisa que te influencia na visão do mundo ou que te influencia na sua vida? Olha, filmes em específicos até que não, sabe? Eu gosto muito de filmes e livros de superação. Eu não vou me recordar o nome de um livro, mas é a história do Fernando Fernandes, que é um modelo, na verdade, e ele teve um acidente automobilístico, ficou tetraplégico, e ele já era, na verdade, um praticante de esportes, e depois desse acidente ele virou um atleta paralímpico. E ali conta um pouco da história dele, da superação, da nova situação de vida dele. E eu sempre penso em algumas situações, quando a gente reclama da vida, né, Tati? Sim. A gente lembra de algumas dificuldades que as pessoas passam, que a gente não tem que reclamar absolutamente nada. E ele leva uma vida super normal, com um otimismo absurdo, e eu acho que isso é importante levar para a vida. Tem um filme que chama O Último Arremesso, que é do Michael Jordan, né, jogador de basquete, ex-jogador de basquete, também fala muito dessa superação, da vontade de vencer, do cara ser obcecado na vitória. Eu assisti esse filme. Eu acho que eu levo mais ou menos isso assim, para minha vida. Vamos falar de culinária. Agora foi. Tem algum prato favorito seu que você goste de fazer? Ou culinária zero? Ou tem alguma comida da sua infância que você se recorda de alguma comida da sua infância? Bom, vamos lá.
zero cozinha, não sei cozinhar absolutamente nada. Eu tinha um sonho de aprender a fazer um prato para chamar os meus amigos e fazer esse prato. Mas nem isso eu consegui fazer. Zero. E aí, a dor maior, Tati, é porque eu tenho um irmão que o cara é um fenômeno na cozinha. Cozinha muito. Você não precisa. Talvez seja isso, convide né? ele pra casa sempre. Talvez é isso. Acho que eu não fui adiante porque tinha quem fizesse pra gente, né? Mas assim... Mas se você também cozinhar, você não vai dar oportunidade para ele mostrar o talento dele, entendeu? A gente tem uma boa. É uma boa justificativa, vou falar isso pra ele. Esses dias eu fiz um macarrão... esqueci o nome, gente. Esqueci o nome. Um macarrão lá. Gabriela, se você estiver assistindo, conta se é verdade, por favor. Não, e pior é isso não. Eu falei para ela que eu sabia fazer esse macarrão e fui fazer para ela e não ficou bom não, sabe? Aí a primeira vez que eu fiz esse macarrão, eu mandei pro meu irmão. Falei, Bruno, eu mandei uma foto, né? Falei, Bruno, olha aí. Falei, Zana, se não foi você que fez isso, mas tá bonito demais a foto. Dei uma tratada na foto. Tava gostoso. Como é que chama? Aquele que faz com ovo, bacon. Meu Deus do céu. Enfim. Uma hora eu vou lembrar aqui. Carbonara. Macarrão carbonara. E aí eu tento fazer isso lá, e mandei pra ele, ficou muito gostoso e tentei replicar e não deu. Então assim, eu vi que no meu negócio não é isso. Agora, então, questão de preferência... Algum almoço de infância que você se Eu adoro macarrão à bolonhesa, simples. Adoro. Então, um macarrão bolonhesa, um espaguete à bolonhesa, eu fico fascinado, né? Então, assim, se você perguntar qual que é seu prato preferido, eu coloco macarrão bolonhesa e muito decorrência disso. Minha mãe fazia um macarrão espetacular. Quando a gente ia na época da Lagoa Pizzaria, quando eu entrei na minha infância, era macarrão bolonhesa. Então, é isso. Fora as hoje, né? Comida japonesa, que eu sou apaixonado também. Churrasco, ixi. Então, a Gabriela, né, sua esposa é linda, uma super parceira, ela vê que a gente vê que ela tá com você sempre te acompanhando em todos os locais. Como ela te influencia? Pô, a Gabriela hoje é modelo da minha vida, né? Eu já conhecia ela há muito tempo, sabe, Tati? Na nossa infância, né? A gente conhecia e tal. Mas eu tenho uma diferença de 10 anos, né, de idade com ela. E aí a gente, obviamente, separou, ela teve os relacionamentos dela, eu tive o meu e nos reencontramos há 1 ano e meio, né, 2 anos, sei lá, praticamente. Sou perto de data, tá? E aí nós nos reencontramos, e aí veio toda a paixão que virou o amor, e que veio o casamento rápido, e que agora já vem aí, né, o Gabrielzinho, para completar todo esse amor, né? Então, que seja muito abençoado. Amém, já é. E a Gabriela é minha vida hoje, né? Tudo que eu faço, eu penso nela, né? Penso no Gabriel agora. Então é quem é o norte da minha vida. E ela compartilha dessa paixão pelo futebol com você? Sabe nada. Nada, mas ela é o quê? Como ela não sabe nada, ela é atleticana. Obrigatoriamente ela tem que levei ser. ela já no Mineirão, já levei ela na Arena do Galo. Alguma dica quando tem divergência? Um é cruzeirense doente e a outra é atleticana e flamenguista? Você tem algum conselho para dar assim? Que seja bom, por favor. Não falar de futebol. Não pode, vai dar conflito, vai dar briga. Não tem jeito. Cruzeirense, atleticano e flamenguista, o que faz? Não dá. Só não conversar. Não conversa, deixa ali, vamos ver o jogo ali, você fica aqui, acabou o jogo, não fala nada um com o outro. Mas isso é muito engraçado. Eu não sei se você já me ouviu falar do meu pai, né? Meu pai é minha paixão. Meu pai já faleceu, mas ele era músico, multi-instrumentista, professor de História, Moral e Cívica. E minha paixão. E era muito engraçado, porque às vezes ele estava assistindo, ele era atleticano, mas às vezes ele estava assistindo um jogo que o Cruzeiro estava jogando fora, né? Uma Libertadores da vida, uma coisa aí. E eu chegava e ele estava torcendo pro Cruzeiro e eu falava, pai, ele era você não é atleticano? Ele falou, mas eu sou brasileiro. Então assim, ele era...
Não, É isso que eu ia espiritualizado. falar, é uma evolução. Meu filho, aquele ali, quando ele fechou os olhos, ele foi direto, entendeu? Era de uma espiritualidade. Evoluído demais. Evoluído demais, evoluído demais. Ele fala, Não. não, mas eu sou brasileiro. Você acredita que eu já fui no jogo do Flamengo? Flamengo e Cruzeiro. Muito tempo atrás. Era Copa do Brasil, não sei. Fiquei na torcida do Flamengo. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu Assim, sou... não tem esse também, esse, né? Mas eu sou fanatismo flamenguista, danado. eu sou flamenguista porque eu sou da Zona da Mata, né? Eu Pessoal, nasci na Zona da Mata. Lá ou é flamenguista ou é vascaíno. E eu tinha um primo que era fanático, ele é fanático, o Robertinho é fanático com o Flamengo. Então todos os primos de lá eram flamenguistas. Então, não tem jeito. Mas sou atleticana também, então... a gente- Flamengo não tem jeito, né? Qualquer lugar que esbarra tem um. Não tem como. Mas tem um caso da minha família, né? O meu irmão mais velho, ele dizia ser flamenguista. Hoje ele fala que é atleticano. Eu falei, não dá pra entender. Somos os dois, entenda isso. Atleticano, Eu não consigo entender. Atlético e Flamengo combinam. Tudo bem, não consigo entender, mas se é. E a Gabriela consegue fazer alguma atividade com você, mesmo estando grávida? Ela consegue te acompanhar em alguma coisa ou hoje ela tá mais... A Gabriela tem um caso engraçado, Tati, porque ela sempre foi muito sedentária. Então, quando a gente começou a namorar, eu estava na fase da maratona, né? De correria. Eu tinha acabado de fazer um triatlo, bem depois do triatlo, bem depois. Mas eu estava na época da atividade física mesmo. E eu comecei, a Gabriela sofria de asma. E levei a Gabriela para corrida. E começamos a correr. Na primeira corrida que eu fiz com a Gabriela, ela correu 3 km direto. Eu falei, gente, para quem nunca correu na vida 3 km direto, isso é muita coisa. Aí no outro dia eu já levei de novo. E na hora que eu fui ver, ela estava correndo 10, 12 km numa velocidade, né, que a gente chama de pace, numa velocidade maior que a minha. Aí eu comecei a incentivar a Gabriela a fazer alguma coisa. E aí ela começou a fazer corrida de 5 km, corrida de 10 km, até chegar a correr 21 km, que é essa meia maratona que a gente fez junto no Rio, que ela fez um tempo mais baixo que o meu. Ela saiu na minha frente, me deixou para trás e ela curou da asma. A corrida curou. Não teve mais, parou. Aí agora com a gravidez, ela tá fazendo só o pilatezinho, não quer ainda fazer, mas esses dias ela falou comigo que vai voltar a fazer a corrida e crossfit. Ó, que bacana. Mas enquanto assim, ela tá mais quietinha. Mais quietinha, mais na época do sono. Mas na época do sono. E que sono, viu? Então, a gente, né, na educação parental, a gente fala muito da educação que os pais passam para os filhos. Então, a gente tem, as pessoas confundem muito a autoridade com o autoritarismo, né? Então, a autoridade de ser pai e mãe você já tem. Você não tem mais o autoritarismo. Então, hoje a gente fala muito na educação neurocompatível, né? Que é a educação criada no amor, no respeito, na conversa. E eu falo, quais os ensinamentos que você quer passar para o Gabriel, né? Quais ensinamentos que você quer passar para ele? Quais ensinamentos que você teve, que você quer repassar? Tati, os princípios e valores que a gente normalmente não abre mão, né? Então isso às vezes a gente ganha, né, dos nossos pais. Agora, o modo como meu filho vai ser criado talvez seja um pouco diferente. Porque o mundo mudou, o conhecimento hoje é muito maior que antigamente, né? Então meu filho vai ter autonomia de muitas coisas, né? Não vai ter não demais, mas por exemplo, uma coisa simples aqui de se fazer, aquele, não faça isso assusta a criança, pode causar um trauma futuro. Talvez seja melhor a criança ver o que é, e se não der certo, ela não vai mais fazer aquilo. Enfim, eu acho que eu vou ser um cara mais hoje light, a gente mais tem tranquilo. muitos combinados, né? De não tem mais aquela questão de ir para parquinho e tirar o menino de birra. Não, hoje você tem mais esse respeito. Olha, a gente está indo, a gente vai ficar tanto tempo, conversa, né? depois vai embora. Se precisar, leva um reloginho para despertar, faltam 5 minutos. Exatamente. Hoje tem muito mais essa... E isso acaba educando em todos os sentidos, né, Tati? Esse exemplo que você deu
questão de pontualidade, a questão do respeito. São coisas simples hoje que eu acho que dá pra gente educar bem, tratar bem a criança. Eu acho que assim, né? Vamos ver, vamos chegar, mas eu acho que não vou ter muita dificuldade, não. Por favor. Antes da gente fazer o bate-bola, que eu adoro, né? Tem? Que é o final, tem o final que é o bate-bola. Ela fica só vigiando. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, né? Antes da gente. O bate-bola ele é rápido. Então, isso quando eu não quero falar também, né? Esse é o problema, né? Porque a pessoa fala uma coisa e eu quero falar também. Então, mas a escutativa aqui, ela tá funcionando. Tati, não sei, eu acho que eu adoro esse bate-papo. No início aqui eu falei com você que não era uma entrevista, né? E de fato, não sinto, muito pelo contrário. É a mesma coisa a gente tá sentado ali no boteco, na casa, tomando café na OAB, né? Que a gente fazia muito isso. Então, assim, só agradecer mesmo pelo carinho que você tem comigo, te agradecer por tudo que você fez enquanto esteve no OAB, te desejar sorte, né, nesse novo pleito aí que você está encaminhando. 7 de Agosto precisa de pessoas boas como você. Então, é isso. Vamos para um bate-bola. Uma brincadeira de infância favorita. Tem que ser rapidinho, assim? Aham. Rouba a bandeira. Um lugar inesquecível que visitou na juventude. Eu fui... Nossa Senhora. Eu fui em tanto lugar bom. Eu quero colocar uma aqui no Brasil. Eu adorei conhecer, quando eu era criança, e me marcou muito, foi Blumenau. Eu adorei, não sei te dizer porquê, eu era criança, não sei, me marcou. Mas lá parece realmente um outro eu acho que foi mundo. isso, né? Lá tem aquele, não sei que época que você foi, mas eu lembro que eu fui numa época de Páscoa, tinha aqueles coelhos enormes, é uma cidade diferente. Né? Acho que foi isso. Tá vendo o que eu falo? Um conselho mas que bom, tá? Que aí você me fala que me ajuda. Um conselho que você daria ao seu eu de 18 anos? Tenha paciência. Seja paciente. Uma música que marcou sua vida? Tá, você acredita que eu não tenho isso? Eu não tenho nada, isso me marcou minha vida. Não tenho. Gosto muito de música, mas eu não tenho. Um ídolo da sua juventude? Pai, mãe, pode colocar ou tá fora? Pode colocar um ídolo da sua juventude. Não, vou colocar. Meus pais são ídolos que eu tenho. Né, fora Roma lá de cima. Vou colocar um ídolo esportivo aqui, que é o Ayrton Senna. Esse é infalível. Uma frase que define sua trajetória. Nossa, a gente tinha que ter combinado isso aí, hein? Ai, é o melhor. Gente do céu. Uma frase que você me apertou. De verdade. Te falei, é difícil de falar de mim, de colocar alguma coisa assim. Posso pensar? Pode pensar. Então vai. Se souber, não vai sair não. Um mentor ou inspiração? Meu pai. Uma conquista inesquecível? Uma conquista? Tati, pode parecer clichê, mas toda hora a gente conquista alguma coisinha e que a gente de fato fica alegre com isso, sabe? Eu não sei te diferenciar uma conquista pequena com uma conquista grande, porque são simples conquistas. De verdade, que eu pensei num negócio meio de coach, mas é verdade. Eu aprendi a dar valor nessas... Exato. Porque às vezes, para você chegar numa grande conquista, você teve aquela pequena conquista antes. Então eu não tenho assim para te falar de imediato também. A gente tinha que ter combinado isso para pensar melhor. Um sonho ainda não realizado? Acabei de realizar, ser pai. Uma qualidade... Não tem nenhum outro sonho assim que eu você almeja, né? Assim, claro que a gente tem sonhos mas acho que o maior sonho que eu tinha era ser pai e Deus me abençoou agora. Uma qualidade essencial em um advogado? Ética. Atlético Mineiro em uma palavra? Paixão. Como deseja seu filho estar entrando na sua casa daqui a 20 anos?
É um homem respeitoso com a vida. Engloba tudo. Essa é a sua frase, respeito com a vida. Um aprendizado importante no casamento. Doação. Doação. Doar um para o outro. Que um doando para o outro, o casal se satisfaz e a vida vai longe. Gente, eu sou muito sortuda. Eu sou uma... Me fez chorar aqui. Eu sou uma geminiana falante, né? Corajosa. Adriano me conhece bem, eu vou lá, eu falo tudo que eu penso, tudo que eu tô sentindo, todos os problemas que eu passo, ele sabe. E de repente eu fiz uma casinha, tirei os brinquedos daqui, uma casinha de boneca, um celular que esquenta, que eu tenho que dar sorte dele estar funcionando até o final da entrevista, sem patrocínio. E tenho essas pessoas que vêm aqui, eu tô no meu 12º Diversitate, né, nessa generosidade toda, sem ele saber quais perguntas seriam. Ele só me perguntou, é gravado, né? Eu falei, não, é ao vivo. Ele falou, é ao vivo? Eu falei, é. Então, assim, eu só tenho a agradecer a confiança. Realmente, ele não me perguntou das perguntas, ele não... E eu só tenho que te agradecer, né? Por estar aqui comigo, por estar dando essa credibilidade ao Diversitate. E é isso, é estar aqui, falar de assuntos diversos, é falar que muitas vezes a gente não fala, né? A gente geralmente vai para entrevista, só fala do profissional. É verdade. E aqui não, aqui eu brinquei com ele, eu falei, sua terapia vai ficar em dia. E ficou porque eu tô repensando em muita coisa aqui que você me perguntou, que talvez eu tenha que parar para pensar e colocar alguma coisa na minha vida aí. Porque como você me perguntou, qual que é a sua frase? Não sei, vou parar para pensar nisso. Qual que é o seu sonho? Porque às vezes o pessoal fala, pô, Adriano não tem sonho na vida, mas claro que eu tenho. O meu maior sonho era esse. Então, assim, agora as questões são secundárias que eu vou atrás, com certeza. Mas eu só tenho que agradecer, Tati. Foi, como sempre, eu já sabia que seria bom. Mas foi além das minhas expectativas. Cheguei quase a me emocionar aqui por 2 momentos. E você está de parabéns, continue. É sempre um prazer bater esse papo com você, em qualquer lugar que seja. Esse local é sagrado, tem ninguém aqui que tem certeza absoluta que não vai gostar. Então, você que será o próximo convidado da tarde, pode vir tranquilo. Mas pega as perguntas. Não. Sem saber as perguntas. Tem que confiar. Tem que confiar. Então, se não souber, a gente pula, eu ajudo a responder. Mas que bom que você gostou. E que, né, venham muitos cafés ainda pela frente. Sim, né? Com certeza. Dê um beijo na Gabriela, no Gabriel. Darei, para deixar. Gratidão. Obrigado, Tati. Tchau, gente.